Muito bem. Olá a todos. Olá a você que está nos escutando pela Web Rádio Dimensão. A você que está nos vendo pelo Face Live. Muito boa tarde. Eu sou Carlos Alberto Saad, do Dimensão Desenvolvimento Pessoal. Eu sou Fabiana de Tomás, também do Dimensão. E estamos aqui junto hoje no Dia das Crianças para compartilhar mais uma tarde com você. Um assunto interessantíssimo, na verdade, porque é um assunto que a maior parte das pessoas fazem e não sabem que fazem. Isso é verdade. Elas fazem e não sabem. Isso é uma coisa que normalmente... Quando eu digo a maioria, eu vou jogar 98% dos casos. Acontece muito, né? De repente nós temos muitas vezes uma ideia, uma vontade de fazer alguma coisa e normalmente nós deixamos sempre para depois essa ideia, ou trocamos as nossas vontades para que o outro tenha a sua vontade. Não é isso que acontece normalmente, Fá? A gente tem eu acho que uma desconstrução aí, uma ideia não muito certa do eu. O que é eu? Todo mundo fala, mas eu isso, eu aquilo, eu. E o que significa eu? Quando você diz eu, de quem você está falando? Você vai falar assim, Fabiana, eu tô falando de mim. Ok, você o quê? Você tá falando da sua consciência, você tá falando da sua história de vida, você tá falando das suas vontades, de que eu você tá falando? Porque muitas vezes é esse eu que se deixa de lado, se coloca de lado, para poder a vida do outro dar mais certo, e esse eu mesmo que se frustra. Agora, eu me pergunto, por que será que, de repente, as pessoas normalmente acabam deixando a sua própria vontade de lado, deixando para depois, ou mesmo nem deixando para depois, simplesmente anulando a sua vontade em função da vontade do outro? Eu acho que tem duas coisas que dá pra gente conversar legal hoje. Eu acho que a gente pode pensar em seguir em dois caminhos, assim, né? O que as pessoas deixam de fazer pelo outro e o que as pessoas deixam de fazer por si por medo de entender e compreender quem são. Também. Uhum. Então, eu acho que a gente pode conversar sobre esses dois assuntos. Como assim? A gente percebe muito, convivendo esses anos todos com pessoas, estudando desenvolvimento humano e buscando cada vez mais conhecer o ser humano, que é muito mais fácil para o eu, né? Quando eu digo eu, entenda como seu eu, o eu do Carlos, o eu de quem está do seu lado, para o eu lidar com o mundo externo do que lidar com o mundo interno. E quando tem essa dificuldade, o que acaba acontecendo? Esse eu se esconde de uma determinada maneira e passa a fazer com que o que acontece no mundo externo seja mais importante do que o que está acontecendo no mundo interno. E aí ele se afasta. Você se afasta de si mesmo. As suas prioridades deixam de ser suas para você cuidar da prioridade dos outros. Aquilo que era importante para você, por exemplo, na infância, porque a criança ela tem muito o eu presente. A criança ela não tem esse medo. Ela é o que ela é. Ela experimenta o mundo de acordo com aquilo que ela é. E é claro que nós, adultos, com esse eu meio distante, muitas vezes até distorcido por regras, por conceitos, por valores e por crenças, acaba fazendo com que a criança ela se afaste também desse eu. Como, por exemplo, a criança está com um brinquedo lá. É dela o brinquedo. E ela está brincando. E vem uma outra criança que sente o desejo de ter aquele brinquedo e tira o brinquedo dessa criança que é dela o brinquedo. E era a hora dela brincar com o brinquedo. Aí a mãe, a tia, que é muito legal, fala, seja boazinha, empresta o seu brinquedo pro outro, vai. É muito feio ser egoísta. Não pode querer tudo pra você. Ainda vem com aquelas conversas, né? Mamãe não gosta, titia não gosta, papai não vai gostar. Aí é feio. Mas espera aí, era o momento dela, com o brinquedo dela, no caminho dela, e assim, mesmo quando ela vai enfrentar e querer o brinquedo da outra, é necessário ela entender, não.
Agora não é o seu momento de brincar com aquele brinquedo. O brinquedo é daquela criança. Quando aquela criança quiser te emprestar, ok, você vai brincar. Se ela não quiser te emprestar, você não vai brincar. E nós acabamos fazendo, inicia esse afastamento. Então, peraí, se eu cuidar daquilo que eu quero, se eu cuidar daquilo que eu gosto, se eu cuidar da minha vontade, se eu estiver fazendo algo que é o meu desejo, eu sou egoísta e as pessoas não vão gostar de mim. Não pode deixar, existe também a questão de você ensinar a criança a socializar as coisas, a dividir as coisas. Porém, tem como a Fabiana falou, tem a sua hora. Tem momentos que não vamos tem. Combinar o seguinte, você tá brincando com seu brinquedo agora, daqui a pouquinho, vamos trocar, ela te empresta o dela, você empresta, termina de brincar aí, né? Encerra o seu desejo. Até apresenta para ela um outro brinquedo que vai chamar a atenção dela, para que ela desvie o desejo dela daquele brinquedo para outro. Mas se ela quiser ficar com aquele brinquedo, deixa ela aproveitar aquele brinquedo. É claro que a gente tem duas situações aí. Tem aquela, não é aquela criança que a gente faz tudo o que ela quer para ela suprir o desejo? Não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é que precisa ser conversado e não mostrado que o desejo dela sempre é errado. Porque acaba que o desejo sempre é errado. Então a vontade da criança é sempre errada. Ela tem que seguir a vontade da mãe, que a hora do banho tem que ser na hora da mãe. E a gente já tem que criar regras, a gente cria regras que são necessárias serem conversadas. Mas é a hora, tudo tem o seu horário, tudo tem a regra do mundo. Ok, mas por qual motivo ela não pode sentir aquilo, né? Ela ter aquele desejo, ela brincar naquele momento? Ensinar a dividir é diferente de tirar o brinquedo, dar para outra criança, dizendo para a criança que ela é egoísta se ela fizer aquilo. Mesmo porque aí ela vai crescer com algumas sensações, principalmente quando ela não quer dividir. E aí ela precisa acreditar, ela precisa reforçar que ela é boazinha. Vamos começar por aí. Eu sou boazinha. Quem está nos assistindo que não tem a sensação de, ou não conhece uma pessoa boazinha? Os bonzinhos da vida, né? Os bonzinhos. Por que ser bonzinho? Aí entra uma outra parte do bonzinho. Será que o que vai acontecer nesse processo? Aí continua, porque você está na criança, ela vai crescendo. O que acontece nesse processo? Isso vai sendo reforçado. Então a gente vai se distanciando daquilo que é importante para mim. Então aí chega na adolescência, mas minha mãe quer muito que eu faça medicina, né? Se eu não fizer medicina, não é a minha vontade. Não é o meu desejo. Inclusive, até é gostoso quando a gente tem fatos para contar. Eu tava conversando com uma amiga hoje e ela tava contando que o namorado dela agora é médico, mas fez 5 anos de engenharia antes de largar para fazer medicina. Caramba, 5 anos? Sorte que tava quase, né? Tava se formando já. E ele entendeu que não era aquilo que ele gostava. Claro que eu não sei, não conversei com ela no contexto, mas quantas pessoas fazem isso? Porque o pai sonhou que ia ser engenheiro, porque tem alguém na família que é bem sucedido e que tem aquele cargo, e aí você acha que precisa fazer aquilo. É exatamente disso que a gente está falando hoje. É você se distanciar do quais são os seus reais sonhos, os seus reais desejos, as suas vontades, como pessoa, como ser. E nas coisas mais simples, vocês vão perceber nos exemplos que a gente vai dar, para colocar-se em segundo plano e priorizar o outro. E é isso é uma coisa que é muito frustrante, né? Sim. Porque, assim, normalmente quando o ser humano faz isso, cria uma expectativa da volta. Cria uma expectativa do troco. Cria uma expectativa, pera um pouquinho, eu te ajudei, eu fiz isso por você, agora eu quero para mim. Só que ela não vai cobrar. Dificilmente o bonzinho cobra. Mas ele não cobra, porém fica magoado. E essa mágoa faz um mal tremendo. Faz para o bonzinho e, de uma determinada maneira, faz também para quem está envolvido nisso, que muitas vezes nem sabe o que está fazendo, por quê? Nem sabe que essa pessoa está magoada, que essa pessoa está sentida. Porque uma das coisas que acaba acontecendo muito é que a gente tem uma comunicação ruim. As pessoas não dizem para outra como elas estão se sentindo. Alguém foi lá e fez uma coisa que me magoou. Uma palavra, disse, hoje nossa, como você tá gorda. E aquilo me magoou profundamente vindo daquela pessoa. Em vez de eu chegar e falar assim, olha, na boa, cara, eu não gostei do que você falou, você realmente me deixou triste. A pessoa não tá sabendo que ela te deixou triste com aquilo. Ela não tá sabendo que aquilo magoou. E aí ela vai falar mais 1, 2, 3. E vai aumentando isso, né? E aí, às vezes, nem falou nada.
olhou pra você, você já tá com raiva da criatura, que não tem nada a ver, né, com a história. O que você responde se alguém fala pra você, olha como você tá gordo? Olha, na atual conjuntura, como eu tô muito conectada com o meu eu e com a balança, eu vou dizer assim, eu também acho. Eu também acho, mas eu vou tomar providências. No momento certo, eu vou tomar providências. Sabe que você tem razão, você é bom, olha, você tem um olhar bom. Adorei essa observação. Você é bom de olhar, né? Isso é legal. Mas normalmente as pessoas que Mas fazem qual uma motivo brincadeira, isso acontece comigo? Porque hoje eu tenho um contato muito bom com o meu eu. Eu olho no espelho, eu sei que eu tô fora do peso, mas eu me sinto bem com quem eu tô sendo. Eu sei que eu posso fazer diferente, mas eu tenho um tempo, e esse não é o meu tempo para fazer isso. Eu tô bem com o meu eu tenho essa conexão. Mesmo eu tô, quando eu vou pôr a roupa assim, que não encaixa, ai meu Deus do céu, eu queria tanto usar essa roupa. Peraí, vamos então fazer um acordo para a gente poder entrar nessa roupa de novo. Eu tenho essa consciência, mas a maioria das pessoas não tem. Né? E aí, às vezes, comem mais por birra ou fazem outras coisas. Uma cara feia. Pessoas que ficam de cara feia para outra que nem sabe por que tá com a cara feia, né? E fica dias assim. As pessoas vão querer saber qual é o seu espelho. É. A marca do espelho. Agora, uma coisa interessante, quando a gente fala do bonzinho, o que gera ser um bonzinho? Nós já sabemos que na criança pode ter, cada caso é um caso. Claro, nós não cada sabemos. um tem uma história. É. Isso é uma coisa normal que acontece em histórias semelhantes. Mas e às pode vezes ter nem tem a outras participação histórias do adulto, né? Um às comentário da família, que, por exemplo, nasceu um bebezinho novo na família. É um comentário que alguém da família faz, que para a criança se sentir útil, ou para ela achar que ela é adulta também, que ela pode fazer parte dessa família de uma maneira mais completa, ela entende isso. Sem ninguém ter dito nada, sem ninguém ter falado ou feito nada para que ela levasse para isso. Ah, mas se eu não me comportar, as pessoas não vão gostar de mim. Aí que vem a frase. Você falou até uma depois, mas tudo bem. De qualquer maneira, é importante que tenha um gatilho, não importa qual é o fato, que vai fazer com que a pessoa é isso aí. As pessoas precisam gostar de mim. As pessoas precisam me aceitar. As pessoas precisam me amar. Então a necessidade de ser amado, amada, aceita, a necessidade de ser necessário e necessária e estar na turma faz com que normalmente a pessoa não saiba dizer um não. Não é que ela não sabe dizer não, ela sabe dizer não. Todo mundo sabe dizer um não. O problema é este medo interno, este abandono. O problema é que muitas vezes acontece que isso passa a ser um hábito. É legal? Claro que é bacana você ajudar os outros, não tem o que falar nisso, nós não estamos entrando nesse mérito. O mérito sim na dificuldade que alguns seres humanos têm de dizer não, e vivem simplesmente adiando o seu tempo e entregando o seu tempo na mão do outro. Este é o problema. E a gente às vezes acha, né, que as pessoas fazem isso para ter uma recompensa, mas muitas vezes faz para evitar uma punição. Também. Explica que é legal as pessoas entenderem. Muitas vezes isso. a pessoa fala assim, ah, não, eu vou ser bonzinho porque a pessoa vai gostar de mim. Aí fala assim, não, eu vou ser bonzinho para eu não perder tal coisa, para eu não perder tal pessoa, para eu não tomar tal bronca, para eu não ter um desconto no meu salário. Então eu vou lá e vou trabalhar 15 horas sem receber hora extra, porque se eu fizer isso, meu patrão vai gostar de mim e não vai me prejudicar em outros momentos que eu precisar, por exemplo. Então, a gente tem duas formas, né? Nós sabemos que o ser humano, ele é motivado por carícias e reconhecimento, mas essas carícias e reconhecimentos são desde uma carícia, um carinho, um beijo, um abraço, a um tapa, um soco, um pontapé, enfim, que é a parte negativa. E o reconhecimento também, você pode ser reconhecido para ganhar algo ou reconhecido até de forma negativa para não ter uma punição. Essa parte muitas vezes as pessoas não entendem a respeito do reconhecimento negativo e positivo. Nós não vamos explicar aqui, porque isso, você quer saber a respeito disso, venha conhecer o Inner Training, porque dentro dos treinamentos não só nós vivenciamos isso, como tem toda uma parte teórica em cima disso, e as pessoas conseguem, é o que nós falamos do autoconhecimento, ela começa a entender o processo de funcionamento. Sim. Porque nós conhecemos pessoas, e olha que são muitas, infelizmente muitas, e eu fui uma delas, de não saber dizer não.
E eu posso dizer, de estrada, de Nós experiência... até falamos um tema na rádio, não é só sobre o não saber dizer não. A gente conversou uma mas tarde esse tema não é o não saber fazer não. Esse é o tema de hoje exatamente porque é o tema de deixar as oportunidades que nos são apresentadas pela vida em função de dar oportunidade para o outro. É isso que acontece. Muitas vezes deixamos de existir para que o outro exista. E aí que a gente vai para essa dificuldade que as pessoas têm de se conectar com o mundo interno. Porque quando você está conectada com o seu eu, com o seu mundo interno, você compreende as suas ações. Uhum. E aí você tem a consciência de estou fazendo isso, eu estou batendo na mesa, que eu sempre faço isso, derrubando o microfone. Não tem problema. Eu não consigo falar sem as mãos. Eu preciso treinar isso mais. E eu falo batendo na mesa. Bom, até perdi o raciocínio. Então, e quando a gente não tem essa conexão com eu, você não compreende quais são os seus comportamentos. Vira uma ação sem uma compreensão da ação. E aí as oportunidades, elas passam. E ao invés de você ter claro pelo qual motivo você perdeu a oportunidade, você só se lamenta. Tomei esta decisão com a consciência de que neste momento não era isso. Certo? Eu tomei a decisão. Eu estava lá pronta para agarrar a oportunidade, mas eu consegui perceber que naquele momento aquela oportunidade não serviria para mim, por mim. E eu entendo que por mim nesse sentido, né? E não estou deixando de fazer isso porque alguém vai pensar de mim isso, porque o meu marido vai achar ruim, porque minha mãe vai ficar brava, porque isso vai desagradar o meu filho, porque o meu chefe vai achar que eu não sou um bom funcionário se eu agarrar essa oportunidade. Essa é uma forma da gente colocar essa dificuldade de dar com eu, que faz com que você se coloque em segundo plano. Você não olhe para dentro, está sempre priorizando o mundo de fora. Você está falando disso, coisas que acontecem conversando com pessoas, óbvio, e normalmente vem, né, determinadas questões, a dificuldade da pessoa, por exemplo, ela quer fazer, vamos lá, vou dar um exemplo normal, ela quer fazer uma viagem e de repente ela deixa de fazer essa viagem em função do outro que não gosta de viajar. Ou em função do outro que naquele momento não é nem namorado, nem marido, está começando um relacionamento e o outro de repente não pode ir. Então ela perde a grande oportunidade da vida dela. E uma das coisas que eu escutei, claro, a pessoa precisa saber escolher aquilo que ela quer ou não quer, isso é tranquilo para decidir. Existem técnicas que nos ajudam a tomar a decisão. Mas nesse caso, expandindo sua visão que a gente vai ter nesse final de semana, a gente trabalha muito essa questão de você poder tomar essa decisão de forma consciente, equilibrada, e rápida, negociando, né? E conversando com o seu eu para que tudo internamente esteja equilibrado. Não vai ficar aquela coisa, decidi, mas e se, aquela culpa, aquele incômodozinho de que você não tem certeza absoluta da sua decisão. Não, está decidido. Depois de encontrar o meu caminho, entender quais são as minhas prioridades, ver os meus valores, é essa a decisão que eu vou tomar, este o caminho, essa oportunidade que eu vou agarrar. E dentro, venha fazer o expandido, e dentro dessa história, uma das coisas que aconteceu foi a pergunta que eu fiz para essa pessoa, e por qual motivo, né, você vai deixar de viajar? Não, porque ele vai ficar magoado. Parei, pensei um pouco e voltei com outra pergunta. E quem mais vai ficar magoado? Porque se você deixar de ir, quem é que vai se magoar? Ela parou, pensou, eu. Ela respondeu, eu mesmo. Legal, você ficando magoado, o que é mais importante para você? O que é prioridade para você? Porque as pessoas se machucam demais. Às vezes é uma expectativa de um acontecimento, de uma vida, e a pessoa deixa aquela grande oportunidade que aparece em função de um mimimi do outro. Claro, isso é uma questão, às vezes, muito forte, uma questão de doença, uma questão de necessidade, uma questão... Por isso imprescindível a sua presença, não tem como adiar isso. Poxa, né? Como foi uma vez, a Fabiana teve a oportunidade de viajar para fora do país, e eu não pude ir. Pergunta para ela, olha a cara dela, se ela deixou de ir. Pergunta se em algum momento eu falo, não, espera outra oportunidade para que eu vá junto.
Não tem isso, vai lá e aproveita, porque não é todo momento que aparece determinadas oportunidades. Os momentos eles vão passando. É necessário agarrar, claro. Né? Qual é o caminho? É necessário, quando você tem um bom diálogo com o seu eu e a pessoa que está com você também, vocês caminham um ao lado do outro, não fica um carregando o outro no colo, enfim. Agora é importante, normalmente as pessoas que convivem, as pessoas que convivem com alguém bonzinho, porque é fácil captar o bonzinho. Também existe o chantagista. O outro lado. Que instiga cada vez mais aquele lado bonzinho do outro. E o chantagista não só deixa uma sensação de incapacidade no outro, como uma pior, uma sensação de culpa. Quer dizer, se ela não for boazinha, se a pessoa não for boazinha, e se a pessoa não aceitar as ideias e condições do outro, ainda o chantagista faz com que aquela pessoa se sinta culpado por aquilo que ela deixou de fazer. Olha só que coisa maluca. Então, assim, precisa tomar muito cuidado com essas armadilhas que, normalmente, o fato da pessoa não se conhecer e deixar de cumprir o seu desejo, sim, é um jogo. O seu desejo, isso dói. Na R2 a gente cuida, a gente fala bastante sobre esse tipo de jogo. R2 é um treinamento nosso, é o último nível, tá? Para quem não conhece, chama-se R2. Uma coisa mais impressionante é que quando você não tem esse diálogo interno, quando você não se conhece, não se reconhece, é capaz de você não conseguir agarrar as oportunidades, porque muitas pessoas, elas até olham as oportunidades, mas elas têm algumas crenças e valores que as impedem de agarrar aquilo. E uma das coisas que mais atrapalha você a se colocar em primeiro plano, em buscar os seus sonhos, em alcançar possibilidades, porque tem oportunidades que aparecem aleatoriamente. Quer dizer, aleatoriamente eu vou colocar entre aspas, porque nunca é aleatório, sempre tem uma dinâmica do universo, do mundo aí, das pessoas que você convive, trabalhando para tudo que acontece na sua vida. Mas sem entrar nesse mérito, muitas pessoas deixam porque acham que não são merecedoras. E aí você vai falar assim, nossa, como assim? Se você pensar, tem um momento na sua vida em que você não se sentiu merecedor de determinada coisa. Merecedor de uma promoção no trabalho. Fala assim, não, eu não mereço essa promoção. Eu não sou tão bom assim. Não, eu não mereço esse presente. Eu não sou... É uma necessidade de ser humilde. Né? Uma humildade que faz com que a gente não se sinta merecedor. Nada é merecido por mérito. E essa distância do mérito muitas vezes faz com que a gente se coloque em segundo plano, em terceiro, em quarto, em quinto e até em milésimo, porque perde e nunca vai realizar aquilo. Que é aí quando tem 60, 70 anos, assim, puxa, mas o meu grande sonho sempre foi fazer isso. E às vezes é uma coisa tão simples, né? Era sentar e tomar um sorvete em tal lugar. E nunca fez porque nunca se achou merecedor de alguma coisa. Merecedor do dinheiro, merecedor do trabalho, merecedor da atenção, merecedor da mulher, merecedor do filho. Você sabe, Faki, esse conceito da pessoa não se achar merecedora é um conceito que eu não acredito. Quer dizer, para nós entendemos e até conseguimos alcançar com facilidade. Mas a pessoa que não conhece, é difícil ela entender que ela não é merecedora. Sim. Como é que ela vai entender? Poxa, como eu não sou merecedora de alcançar o meu sucesso? Como eu sinto eu que eu não mereço ter uma vida feliz? E quando que ela vai conseguir entender isso? Quando ela conseguir compreender cada vez mais os conteúdos que as suas vozes internas, o seu diálogo interno traz de uma maneira muito fantasiada. Como a gente não dá atenção para o eu está sempre deixado para trás. Desculpa. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. Estou pensando num exemplo fictício, tá? Vamos lá que de repente um pai chega para uma criança e fala para essa criança que é impossível ela nadar. E vamos dizer que essa criança acredite que realmente seja impossível para ela aprender a nadar. É isso que é necessário entender nesse processo de merecimento. Precisa o que você acredita. E quando a gente fala que você acredita, o que você acredita nessa questão do merecimento é o que você acredita de si, das suas capacidades. E aí vem o que nós chamamos de autossabotagem. Quer dizer, existe a sabotagem. Eu preciso
estar de acordo, como a Fabiana acabou de falar, congruente com as minhas sensações, com aquilo que eu acredito internamente. Chama-se ecologia isso, nós precisamos estar em equilíbrio. Eu não posso ir contra aquilo que eu acredito, senão eu vou entrar em incongruência. Por isso que muitas vezes existe a sabotagem. O que nós não estamos dizendo não é que para vocês, assim, olha, eu vou sair fazendo tudo por mim e o mundo que se dane, né? Vamos deixar isso muito bem isso claro. Muitas vezes é arrogância e egoísmo. Porque aí a gente vai falar de egocentrismo, que é diferente de ser de egoísta. Ego é o seu eu, e aí quando você fala egoísta, é quem trata o ego. Isso é uma coisa. Você prestar atenção em si, naquilo que você precisa. Agora, ser egocêntrico é achar que você é o centro do mundo. E que o seu ego, o seu eu é a coisa mais importante do planeta. E todo mundo tem que servir. E tem muitas pessoas que fazem isso usando a chantagem e que se cercam de pessoas que gostam de se colocar em segundo plano. Óbvio, porque ele sempre vai estar em primeiro. Sim. Então não é isso que nós estamos dizendo. O que nós queremos cada vez mais é fazer com que todas as pessoas que nos assistem, que têm acesso à rádio, ao nosso site, aos nossos treinamentos, compreendam a importância de conhecer a si. A importância de trazer para você qualidade de vida emocional. Não sei se você conhece, mas a gente já conheceu muitas pessoas que têm. Financeiramente está tudo ótimo. Tem um excelente carro, uma excelente casa, viaja 2 vezes por ano, uma família tranquila, e não se sente feliz, não se sente bem. Algo incomoda, tá sempre faltando alguma coisa. E aí a pessoa participa do nosso treino e fala assim, caramba, tava faltando eu. Eu não tava fazendo parte dessa história. Eu não tava fazendo parte dessa vida que eu levo. Eu tava vivendo uma vida aleatória, fazendo as coisas pelos outros, fazendo as coisas porque achava importante para o mundo, mas não para mim. É desse contato que a gente fala tanto e busca tanto que vocês tenham. Ver que a pessoa mais importante deste planeta é você. Porque por mais que você faça, se você não estiver bem, feliz, amando a si, você não vai ser capaz de fazer ninguém à sua volta bem de verdade. Pode até parecer que está fazendo bem, mas de verdade, se a pessoa realmente te ama e ela se preocupa com você, ela não vai estar feliz e plena convivendo com você, sabendo que você não sabe quem você é, não sabe o que você quer, não sabe para onde você está e você não está feliz consigo. Perfeito. Vamos para algumas soluções? Sim. Algumas dicas, como sair dessa armadilha. Na minha opinião, um dos primeiros passos é você ir em busca de conhecimento, autoconhecimento. Não tem como, porque com certeza as pessoas que te cercam, dificilmente, a não ser que são grandes especialistas e você está fazendo algum tipo de sessão de terapia, alguma coisa nesse sentido, para que você possa descobrir. Isso aí a pessoa que faz terapia já está em busca de. Porque as pessoas não sabem muitas vezes nem como é que acontecem esses assuntos. Muito bem. E as pessoas que estão em terapia, às vezes, mesmo na terapia, se o terapeuta não for esperto, elas fogem delas mesmas e são anos e anos de terapia e a pessoa não conseguiu olhar para ela. É mais ou menos por aí. Então esse é um dos passos. Ir em busca de um autoconhecimento, saber quem é você. E aquelas coisas que te incomodam, por que me incomoda? Por qual motivo me incomoda? O que faz aquilo lá, a determinadas situações ou contextos me incomodarem? É importante descobrir. E não deixar que isso vire um hábito. Conheço pessoas que o ser bonzinho virou hábito. E a pessoa não sabe como é não ser bonzinho. E é uma prisão. Volto a repetir, quantas coisas nos prende. E isso é mais uma das coisas que nos prende. E faz o ser humano ficar refém dele mesmo. É algo que é difícil, né? A concepção pelo menos para mim, de entender. Já passei por isso, já fui bonzinho, tá? E é importante também tomar cuidado para você não estar arranjando o outro como desculpa para fugir de si mesmo. Sim. Porque eu conheço muita gente que fala assim, não, eu não vou fazer isso, porque o meu marido vai ficar bravo. Aí você conversa com ele e fala assim, eu? Eu não ia falar nada, eu acho mais é que tem que ir. Né? Então coloca desculpa do seu medo,
do seu medo de correr risco, de conhecer um novo, das suas frustrações no outro. Então eu não vou fazer tal viagem, que na verdade o medo de chegar num país diferente, sozinho, e não saber falar a língua, se perder, não vou fazer tal viagem porque o meu marido vai ficar muito triste se eu for. Né? É por aí, mais ou menos. Então tem muita gente que usa as pessoas, coloca assim em segundo plano, de uma maneira, vamos colocar, falso segundo plano. Vamos colocar um falso segundo plano. Olha, faz tempo que nós não falamos de alguém, é mãe de uma pessoa que eu conheço, eu não sei mãe de quem que é, sabe? É mãe de alguém que eu conheço. Não vou falar da pessoa quem é óbvio, né? Claro. Que normalmente ela tem muito medo de andar de avião. Certo? Minha sogra não está assistindo muito bem. Se estiver assistindo, vai colocar sal no meu café, provavelmente a hora que for servir o cafezinho. Mas é isso aí. A sogra hoje melhorou muito, mas ela tinha medo de andar de avião. E pela própria história dela, quantas oportunidades ela jogou fora com desculpas e justificativas para não seguir uma viagem que seria legal com um simples medo de andar de avião. Ela falou, ela simplesmente, eu mudei um pouquinho de assunto, tá? Só porque você está falando negócio de autoconhecimento e tal, como é importante o autoconhecimento em busca de qualidade de vida. Isso acontece também exatamente na parte de tirar aquilo que é nosso para dar para o outro. São processos, né? Todos nós temos isso, todos nós temos uma situação em que a gente se coloca e que é incômodo, em que é difícil, em que você não consegue ter atitude, que você não consegue tomar a decisão. Todos nós. Lembra no começo que eu falei 98% das pessoas, para não falar 100%? Todos temos uma história de vida. Sempre. Sempre? Sempre fui boazinha. Eu não sabia dessa. Sempre pode pegar um copo d'água pra mim lá agora? Agora eu tô muito ocupada. Agora eu tô muito ocupada. Então você não tá mais tão boazinha assim. Mesmo eu ficando morrendo de sede aqui. Mesmo você morrendo de sede, eu tô com a garganta coçando aqui, que eu tive um ataque de tosse. Nem pra mim eu vou pegar, quanto mais pra você. Mas então você não tá tão boazinha assim. Você foi mais tive. Uma fase que eu tinha medo de pegar o telefone e ligar pra pedir uma pizza. Tanto que eu era medo de falar com as pessoas, medo de me expor, o que as pessoas iriam achar de mim, o que as pessoas iriam pensar da Fabiana, que tinha que ser excepcional. Eu sempre precisei ser excepcional. Olha, mas uma coisa certa. Então, para não ser excepcional, não vou ser nada, né? Era mais fácil naquela época do que agora. Agora ela responde muito. Fala alguma coisa? Não vai. E é óbvio que eu que é legal. Ainda tenho, o Carlos tem, você pode ter 100 anos que vão ter coisas que você precisa trabalhar. Precisa identificar, precisa achar coisas mais enraizadas, mais difíceis de acessar, coisas mais simples que você consegue resolver, às vezes tão rapidinho, e passa um tempão sofrendo com coisas que, sei lá, em meia horinha, nem 10 minutos, você... Caramba, me livrei disso. Tem pessoas que sofrem anos e anos. E aí a gente vê com coisas como nervosismo, ciúme, né, a timidez e outras coisas mais que são às vezes fáceis, não é que são fáceis, mas são possíveis e às vezes até rápidas, né, de ressignificar, e as pessoas ficam postergando determinadas coisas da própria vida porque achando que isso não é tão importante. Não é tão importante quando, como, em que contexto, até que seu relacionamento acabe, ou até que você fique doente, ou nós estávamos conversando há pouco tempo com uma médica, né? Falar isso. Então, o quanto essas doenças, a doença emocional, vou falar, doença emocional, o quanto a emoção provoca doenças físicas, complicadas algumas. Enquanto a parte emocional, às vezes, faz as pessoas buscarem, até fingir, ou até inventarem sintomas clínicos que depois... Tudo que corpo e mente funcionam em total harmonia. Se você inventa alguma coisa, em determinado momento isso passa a ser verdade, porque o seu organismo passa a entender que aquilo é verdadeiro. E em todos os sentidos, tá? No bom e no ruim. Inclusive tem uma pesquisadora, uma professora de Harvard, eu não lembro o nome dela agora, ela fez um trabalho sensacional. O livro dela chama Appearance, que ela fala... Ela fez uma pesquisa sobre o comportamento dos animais e o comportamento dos animais que têm situação...
postura de poder, né, os líderes e os animais que não tinham. E como que essa postura influencia na produção de hormônios e funcionamento do organismo do animal. E depois ela transportou isso para o ser humano, ela fez a mesma pesquisa. E só uma simples postura, a maneira de você se colocar, né, uma postura mais ereta, uma postura mais de poder, o seu organismo produz hormônios que fazem com que você acredite que você tem esse poder. E vice-versa. Pessoas depressivas não olham para cima, elas olham para baixo. Então, todo o seu corpo funciona com a sua mente produzindo fisiologia que vai alterar o seu cérebro, que vai alterar o seu comportamento e o seu humor, de forma que não tem como separar uma coisa da outra. E quando você tem uma doença emocional, você cria um sintoma, o seu corpo passa a acreditar que aquele sintoma é verdadeiro, você passa a ter. Você passa a ter. E aí foi legal a gente conversando hoje com essa médica, porque ela falou assim, é impressionante como as pessoas estão doentes emocionalmente. Tem pessoas que chegam lá com uma dor no dedão, mas que elas querem mais falar da vida comigo do que falar da dor do pé. Porque em 5 minutos eu resolvi a dor do pé. Mas isso entra na desculpa de buscar uma ajuda. E até às vezes um papo, uma atenção, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, as emoções elas causam... Precisa chegar a esse ponto? Essa é a minha pergunta, né? Precisa chegar a esse ponto? Mas é mania do ser humano. O livro que eu falei com ela, com essa médica, eu recomendei um livro para ela, que é Mude ou Morra. Aquela pesquisa norte-americana que as pessoas com problemas cardíacos, elas acabam 91% das pessoas com problemas cardíacos acabam morrendo. Por que só 9% sobrevivem? E os Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa de 40 anos. E as pessoas não querem mudar os seus hábitos, porque o hábito ele é um pouco complicado, a gente vem treinando para ser aquilo que somos. Mas é uma coisa, anos, né? Então, assim, uma coisa muito, muito interessante naquilo que você falou, principalmente algo que acho que é um treinamento que nós entramos muito nisso, né? Nós somos aquilo que pensamos. E a Buda dizia isso, você é o que pensa, e é muito interessante, porque esse processo, falar isso, você é o que pensa, é fácil. É incrível, agora, né? Porque quem tá aí no Facebook vendo a gente lê isso no Facebook quase todo dia. Todo dia. Mas eu não vou te dar a solução aqui não, porque... dentro do treinamento, conhecimento todo mundo tem. Todo mundo sabe que isso é verdadeiro. Sim, você é o que você pensa. O problema é que tem uma fórmula aí, que é uma fórmula que a pessoa começa a compreender como funciona isso. Então, assim, isso é dentro do expandido, se não me engano. E é esse que é o diferencial de você participar de um treinamento do Dimensão, ou até de um treinamento individual, que a gente não fala que a gente faz terapia, a gente faz treinamento individual. Você adquire o conhecimento, a ferramenta, e coloca esse conhecimento, essa ferramenta, em prática para entender como isso funciona. Não é só te falar, você é como pensa, você é o que pensa. Não, olha, eu vou te provar e te mostrar que você é o que você pensa. E aí você age, entende e pratica isso no seu dia a dia. Essa é a grande diferença. Porque não é só um contexto, não é só um blá blá blá, não é só uma... Não. Vamos fazer uma videoaula. Isso não é videoaula, é vivenciar a experiência. A mudança, ela vem de vivências. E assim, como a sua vivência, a pessoa que está nos assistindo, o quanto você vem vivenciando determinadas coisas para ser quem é. E as mudanças que acontecem internas são através de vivências também. Então quer dizer, Fabiana, que a gente está aqui ouvindo vocês toda quarta-feira e não adianta nada ouvir isso? Claro que adianta. Às vezes é uma palavra, é um conteúdo, um conhecimentozinho que faltava para... Putz, era isso. E aí cai a ficha e você compreende algo e, às vezes, por incrível que pareça, tem pessoas que têm esse muda e nem percebe que mudou. Aí vai alguém depois fala assim, nossa, mas você tá tão diferente a respeito disso. Fala assim, jura, nem percebi. De tão enraizada e tão efetiva que é a mudança. Olha, para quem nasceu de 95 para cá, 90 para cá, quando a gente fala que caiu a ficha, que antigamente os orelhão, que faz ligação pública pelas ruas,
o orelhão era com ficha telefônica. Então, quando a gente fala caiu a ficha do orelhão, que faz claro que cai e faz aquele barulho, tá? Hoje é cartão, então não existe mais orelhão de ficha. Porque a pessoa caiu a ficha. Como caiu a ficha? A ficha é essa, às vezes cai a ficha. Não, entenda assim, ó, caiu a ficha quer dizer que a luz acendeu uma lampadinha assim, ó. Pim! E aí você entendeu alguma coisa que foi dito e mudou alguma coisa. A gente está em um processo de mudança o tempo todo. Sim, graças a Deus. Você imagina ser o mesmo sempre? Nossa, que coisa chata que seria, sem conhecer as coisas novas. Eu imagino isso, se lá atrás eu fosse continuasse sendo aquela pessoa boazinha e tímida, que são dois problemas que realmente eu fui em busca. Imagina que cara chato que eu seria hoje, comigo mesmo. Eu tô perdida meio no tempo hoje, né? Não, já tô na hora de... porque a gente sempre faz, a gente tá fazendo com outro recurso hoje, e geralmente o relógio fica enorme na nossa cara. E eu não tava vendo o relógio agora que eu falei, caramba. Não, mas eu tô vendo aqui ainda falta... Caramba! Aqui falta o tempo das despedidas, né? Podemos já começar a entrar nas despedidas. Hoje é dia das crianças, você, né? Falou da dica, eu queria só complementar o seguinte. Busque entrar em contato com você. Uma vez no seu dia, pare um pouquinho, pegue um papel e escreva, né? Quais foram os seus pensamentos do dia? O que você fez de bom naquele dia? Como se você estivesse conversando com um amigo. Hoje o meu dia foi bom no período da manhã, à tarde eu tive essa questão que me incomodou. Peraí, o que me incomodou? Tem esse treino de dialogar internamente consigo. Se reconecte um pouquinho com você. E vá buscar meios e caminhos, através de um livro, através de um filme, através de uma pessoa que você conhece, um treinamento, terapia, treinamento individual, para que cada vez mais você esteja próximo de si. E quando tiver que tomar decisões, pense, quem que está em primeiro plano? Essa decisão está sendo tomada por mim ou está sendo tomada por outras pessoas? É o meu mundo interno, meu eu que está decidindo, ou eu estou decidindo isso pelo mundo externo? Se você conseguir usar essas duas coisas simples no seu dia a dia, você vai ver que já vai fazer uma diferença enorme, né? Uhum. Eu tenho pelo menos comigo funciona, uma técnica que eu uso, dentre tantas, eu uso uma que eu gosto muito. Quando eu estou, às vezes, numa dificuldade, não sei se eu vou falar sim ou falar não, se eu estou para ir para a esquerda ou para a direita, se eu vou ceder o meu lugar para o outro, eu me pergunto, se eu tivesse apenas 12 horas, olha que não estou nem dando 24 horas, se eu tivesse apenas 12 horas de vida, o que eu faria nessas próximas 12 horas? Comigo funciona. Não sei se vai funcionar com você. É uma outra dica. Né? Então é isso. Olha, Dia das Crianças, hoje, Dia das Crianças. Você já deu algum presente para sua criança hoje? Você sabe que eu esqueci da minha? Preciso dar, daqui a pouquinho eu vou lá. Vamos para a cidade. Aqui nós moramos fora da cidade. Nós vamos para a cidade. Eu não estou dizendo aos seus filhos, aos seus sobrinhos, aos seus netos, não. Estou dizendo para a sua criança. Você já fez alguma coisa hoje que te deixa feliz? Tomar um sorvete, ficar deitado um pouquinho de perna pro ar, assistir um filme. Presenteie a sua criança. Vê que gostoso que é a sensação de você satisfazer a sua criança. Pode até ir brincar no parque de diversões, sei lá, o que você quiser, mas não esqueça da sua criança interior, não. Cuide dela com muito amor e muito carinho, porque o que você é hoje é consequência da vida, de tudo que ela passou aí por você. Por isso, cuide dela com muito amor e, claro, cuide das crianças da sua vida, das pessoas que estão à sua volta. Manter a alegria, né, da infância da criança é sempre muito, muito importante. Principalmente, né? Muito bom estar com vocês aqui essa quarta-feira. Agora a gente vai cuidar das nossas crianças, todas. Aproveite esse final de feriado. Das internas e externas. Amanhã, né? Rotina, volta tudo normal. E sexta-feira a gente começa mais um Inner Training, um expandindo acontecendo ao mesmo tempo. E vai ser muito bom. Você que não nos conhece ainda, entre em contato conosco, venha participar do treinamento. Nós garantimos que você vai, se você se permitir, com certeza vai ter um resultado sensacional. E você que já participou e sabe o resultado sensacional que o Inner Training tem, não deixe você em segundo plano. Jamais. Se coloque agora em 2016, em primeiro plano. Faça o expandindo a sua visão. Trace o seu 2017 com mais consciência do seu eu,
com mais proximidade com a sua essência, com quem você é, e com mais consciência do que você é capaz de realizar. Aí eu espero vocês na sexta-feira. A gente se encontra quarta-feira que vem. Um beijo enorme. Muito obrigado. Mais uma vez, Carlos Alberto Saad, do Dimensão, Fabiano de Tomás, do Dimensão também, Dimensão de Desenvolvimento Pessoal. Mais um dia aqui com você. Segura um pouquinho para mim que eu vou fazer as duas coisas Sim. simultaneamente. Muito obrigado. Inclusive hoje, Dia das Crianças, feriado, tem gente aí nos assistindo ao vivo nos escutando aqui muito também. Muito bom. Em vez de deixar para assistir depois, tem gente aí ao vivo com a gente, ao vivo e a cores. Se você estiver assistindo depois, também tá ótimo. O importante é que você faça proveito de tudo isso que a gente gastou saliva aqui pra caramba. Com certeza. Muito obrigado, um abraço. Web Rádio Dimensão no Face Live e na próprio link da Web Rádio. Até quarta-feira, todas as quartas às 15 horas, até quarta-feira. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.